Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já se converteu? Quantas vezes você se converteu hoje? Não, pastor, me converti faz um tempo. Você não se converteu nenhuma vez hoje? Interessante, né? Parece que no nosso jargão evangélico, parece que... O pastor está com uma voz diferente hoje, né? Até eu estou achando a minha voz... É porque eu estou rouco, viu? A voz está com outro timbre, né? Nem eu estou me reconhecendo. Eu estou falando e assim, sou eu que estou falando, é porque eu estou tão rouco. A voz está tão complicada que está diferente. Pois bem, mas parece que no nosso jargão evangélico, a gente se refere ao momento de conversão como um só. Essa semana, na quarta-feira, reunião de oração, foi um momento precioso para a minha vida. A reunião foi dirigida pelo Duque, e aí, num determinado momento, ele fez uma pergunta, e eu estou pensando naquilo desde quarta-feira, aquele negócio está martelando na minha cabeça, e ele perguntou assim, né? Entre outras perguntas que foram feitas, uma delas foi assim: quanto tempo você tem de convertido? Quando você se converteu? E aí, graças a Deus, nós tínhamos bastante pessoas e as respostas foram as mais variadas, né? 22, 25 anos, 1 ano e 7 meses. Né? E uma pessoa deu uma resposta que me mexeu comigo. Disse, 1 semana. E mexeu comigo aquela resposta. Porque é alguém que está conosco há mais de 1 semana. Mas é uma pessoa que teve coragem de dizer assim, há 1 semana. E eu fiquei pensando sobre isso. E fui meditar, e fui orar, e fui estudar um pouquinho a respeito do que seria nós nos convertermos. Que palavra é essa? O que isso quer dizer para nós? Queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler alguns textos hoje, então se prepare, aqueça as suas mãos aí. Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 20 a 22. Enquanto você abre, eu queria lhe fazer um convite. Venha nas nossas reuniões de quarta-feira, porque tem sido algo precioso, viu? Tem sido maravilhoso. Eu fui extremamente abençoado. Irmão que localizar, vamos ficar assentados mesmo nessa leitura, porque nós vamos ler algumas. Então, mesmo assentados, Mateus 9, de 20 a 22. Diz assim a palavra de Deus: E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Que passagem interessante, né? Olha aí na sua Bíblia e me diz nesse trecho aí onde é que tem a palavra converter. Não, a palavra converter está aí nesse texto. É isso mesmo. Nesse texto aí, a palavrinha voltando-se é a mesma palavra que em diversos outros trechos da Bíblia é traduzida por converteu-se. Não, pastor, mas está falando de Jesus, espera aí. Mas é para você ter uma ideia. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo. A mesma palavra que está traduzida por converter, no texto de Atos 3, 19 a 26. Atos 3, 19 a 26, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. A mesma palavra. Exatamente a mesma palavra. Em diversos outros trechos, as palavras têm mais ou menos esse sentido. Lá em Lucas 17, de 3 a 6, diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Nesse texto aí, a palavra arrepender é o vier ter contigo. O que será que significa se converter a Deus? Você já fez? Você tem carteira de habilitação? Quem tem carteira de habilitação, levanta a mão. Olha só, todo mundo fez esse teste então, né? Lá na provinha tem aqueles sinais, né? Olha, se você tem carteira, cuidado que a gente tem agente de trânsito aqui. Então você, tá? Tem aquela provinha, tem os sinais, né? Tem um sinal que o nome é o quê? Conversão à direita, conversão à esquerda. Converter-se. Interessante que tem um trecho que diz assim, que o coração dos filhos vai se converter aos pais, o coração dos pais se converter aos filhos. E a gente às vezes fica achando que a nossa conversão se dá uma só vez. Não, pastor, mas é porque eu quis dizer o momento que eu me entreguei ao Senhor. Ah, tá bom. Mas converter-se tem um significado muito precioso. Na nossa vida, nós andamos, nós tomamos caminhos, nós tomamos direções e a gente anda. E como que a gente sabe que ali é o caminho que Jesus quer que nós estejamos lá? Se a gente não estiver constantemente se virando para ver se Jesus está conosco, a gente corre o risco de andar um tempo enorme por um caminho que não é o que Deus quer que a gente ande. Você tem esse hábito de constantemente no seu caminho, nos seus planos, naquilo que você tem trilhado, parar e dar uma olhada para ver se Jesus está com você? Se Ele está por perto? Se é ali que Ele quer que você esteja? Ou você fecha os olhos e anda indefinidamente? Aí depois de um tempão na vida, começa a perceber, não era por aqui que Deus queria que eu andasse. E eu perdi tanto tempo. E eu fiz tanta bobagem. Porque eu não conferi, dia após dia, se era aqui que era para estar. Eu fiquei pensando sobre isso. Deus me incomodou sobre esse assunto. Será que nós estamos nos voltando para Deus constantemente para ver se a vontade dEle é que a gente esteja ali? Tem um trecho muito precioso, lá no Antigo Testamento, em Números 21. Vou pedir que o irmão abra, porque é um texto tão diferente. Números 21, de 6 a 9. Números 21, de 6 a 9, diz assim: então o Senhor mandou entre o povo, foi Deus que mandou. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora,
ponha numa haste, sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que texto difícil de nós evangélicos lidarmos com ele, né? Como é esse negócio, pastor? Quer dizer que tinha uma imagem de uma serpente, aí colocaram assim numa haste, né? Colocaram uma serpente de bronze, aí a pessoa olhava para a serpente de bronze e ficava sarado, é? É isso? É isso. Eita, pastor, esse negócio aí está parecendo assim uma coisa, assim, uma mandinga, um negócio diferente, né? Mas foi Deus que mandou fazer. Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Era exatamente assim. Quem olhasse para aquela serpente de bronze era sarado. Não desmarque números e veja João 3, de 13 a 15. João 3, de 13 a 15. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ah, pastor, assim dá certo. O povo não esqueceu aquela coisa da serpente. E depois João falou, lembram? Lembra daquele momento em que Deus mandou fazer uma serpente e todo que olhava para a serpente era sarado? Pois assim o Filho do Homem, assim Jesus, foi levantado no madeiro. E deixa eu te contar. Assim como as pessoas olhavam para aquela serpente e eram saradas, todo aquele que olhar para Jesus receberá a vida eterna. Todo aquele que mirar, todo aquele que se voltar, todo aquele que tiver com os olhos em Jesus, vai ser salvo. Mas para ficar olhando para Jesus, você anda e você tem que olhar. A gente tem que olhar para Jesus. Interessante que em inúmeros trechos da Bíblia, as pessoas tratavam com um determinado assunto e quando tiravam os olhos de Jesus, é que as coisas desandavam. Jesus estava andando por sobre as águas, Pedro olhou e disse assim, se for o senhor, manda eu ir aí com o senhor. Aí Jesus olhou, vem. Então vem. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e estava olhando para Jesus e estava andando sobre as águas. E diz a palavra que aí ele olhou e viu a tempestade, viu o tamanho das ondas, viu o vento e começou a afundar. Por quê? Tirou os olhos de Jesus. Mas para você olhar para Jesus, você precisa mexer o seu corpo e se voltar para Jesus. E olhar e procurar onde Jesus está. Você tem o costume de perceber a presença de Deus confirmando aquilo que você vai falar? Como eu fiquei em paz quando a Adriana começou a ministrar e falou de nós olharmos para a cruz e sermos sarados. Era Jesus dizendo assim, vai meu filho, essa é a palavra que a igreja precisa ouvir hoje. Vai, fica tranquilo. Fui eu que te falei. Essa é a palavra que vocês têm que ouvir hoje, meus irmãos. A gente precisa conferir a presença de Deus na nossa vida. A gente precisa conferir se Ele está conosco. Eu estou pensando sobre isso e meditando. E Deus me deu uma ilustração que eu peço que os irmãos entendam com muito carinho. Por favor, não entendam como uma falta de respeito ou uma heresia. Não é isso. Mas é que, meditando sobre isso, Deus tem me falado de umas formas tão peculiares.
Queria que o Carlinhos colocasse uma imagem para mim. Pronto, perfeito. Esse é o Cecils. Conheçam o Cecils. Já falei, acho que essa é a segunda mensagem que o Cecils é uma ilustração aqui, né? Esse é o Cecils. É o cachorrinho do Felipe. Cecils. Eu estava meditando sobre isso e percebi algo muito interessante. Cecils é um cachorrinho muito dócil, mas é cachorro de apartamento. Cachorro de apartamento tem uma verdadeira fixação pela porta, né? Porque o sonho dele é passar por aquela porta e ganhar o mundo, né? E o Cecils não é diferente, mas ele é obediente. Ele, quando a gente abre a porta e diz, vem, ele ainda para assim, como quem diz assim, tem certeza? É para eu ir mesmo? Sabe? Ele é obediente, é muito legal. E eu desço com ele. Interessante que ele faz isso comigo especificamente. Com o Felipe, se ele desce sem coleira, ele ganha o mundo. Acho que o Felipe, ele pensa que está no mesmo nível que ele, né? Então, mas quando eu desço com ele, é interessantíssimo. Eu desço, aí ele tem a rotina dele, né? Quando ele sai pela porta de vidro, ele sai. Você pensa que ele vai atravessar a L2 assim, né? E sai, né? Mas não, ele vai parar naquela mesma árvore que ele sempre para, né? E vai começar a dar uma voltinha. E aí eu vou andando. E o Cecils vai brincando. Mas olha, a cada 30 segundos, ele para e dá uma olhada para ver se eu estou por perto. E aí ele continua a brincar, e eu vou andando. Às vezes eu vou levar o lixo, né, lá no depósito de lixo, às vezes eu vou simplesmente caminhar, às vezes eu fico com o celular lendo no banco. Ele nunca sabe o que eu vou fazer. Mas de 30 em 30 segundos, e não interessa o que ele esteja fazendo, ele para e dá uma olhada para ver se eu estou por perto. Ah, ele está ali. E continua brincando. E eu vou caminhando. Onde eu for caminhando, ele vai brincando por onde eu estou caminhando. E brinca, e vai, corre, vem, vai, cheira uma árvore e volta. Para e olha para ver se eu estou por perto. E se eu sumo, se eu faço uma curva, rapaz, mas esse cachorro me procura feito um louco. E corre para um lado, corre para o outro. Aí ele me acha. Quando ele me acha, ele para, sabe aquele jeito? Ele para assim. Aí começa a brincar de novo. Ele está aqui. Está tudo tranquilo. Ele não desapareceu. E assim eu vou andando. Por onde eu for, esse cara vai brincando. Ele vai por onde eu for. Mas olha, é um relógio. No tempo marcado, ele para, olha, confere. Ele está aqui. Está tudo bem. E continua brincando. E eu pensando sobre isso, e olhei o Cício e disse assim, rapaz. Se eu fosse mais parecido com o Cício, com Deus. Mas às vezes eu simplesmente empino o nariz e vou. E começo a andar. E nem me importo se não era ali que era para eu estar. Eu tenho coisas para aprender com os Cícios. Rapaz, nunca pensei que eu tivesse tanta coisa para aprender com os Cícios. Eu não sei você, mas eu tenho muito a aprender com os Cícios. Como é que eu tenho feito meus planos? Como é que você tem feito seus planos? Você tem se voltado para Deus? Para olhar nos olhos dele? Porque ele sabe. Quando ele está fazendo uma coisa errada, eu olho assim para ele e ele já para. Você tem se voltado para Deus e olhado nos olhos do Senhor para dizer assim, Senhor, tá tudo bem aqui, isso que eu estou fazendo? Diversas vezes. Se a gente olhar para Deus, Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, não é por aí não. Vem para cá. Vem para cá. Se eu fizer assim para os Cícios, sabe como é que ele vem? Com o rabinho entre as pernas. Bem calminho.
E aí ele para. Até eu dizer que ele pode ir de novo. Como é que eu e você temos andado com Deus? No nosso ministério, na nossa família, na nossa vida, nas escolhas. Tenho certeza que é assim, é aqui que Deus quer. Vai embora. E nem pergunta nada, não interessa. Aí chega um irmão piedoso, temente a Deus, olha para você e diz assim: irmão, você tem certeza que é isso que Deus quer da sua vida? Aí às vezes a resposta é. Em 1943 ele mandou eu vir por aqui. E eu vim. Tá certo, irmão, mas é que nesse caminho era para você ter dobrado mais umas 20 mil vezes e você não fez nenhuma das curvas. Agora você está num caminho tão longe, mas tão longe, que fica difícil voltar. Só se você se converter. Às vezes a gente se encabula de dizer que se converteu há uma semana. Essa pessoa aqui na reunião de quarta-feira disse assim: não, foi uma semana. Será que ela não sofreu nenhuma pressão de olhar para nós e dizer que tinha sido há uma semana? A gente não precisa ter vergonha de dizer que se converteu hoje, mais de uma vez. Que a gente olhou e deu uma olhada nos olhos de Jesus e disse assim: já entendi. Já entendi, Senhor, não é por ali, né? Eu venho por aqui. A gente tem que ter coragem de dizer assim, ó: Senhor, desculpa. Eu estava tão intertido aqui nas minhas atividades. Eu estava tão envolvido nisso aqui, no meu trabalho, no dia a dia, ganhando dinheiro e fazendo as coisas, que eu esqueci de olhar para o Senhor, ó. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Carlinhos, pode tirar a foto do Cícero, senão as pessoas vão se encantar com o Cícero, né? Meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de dizer que você se converteu diversas vezes hoje. Se volte para Deus, olhe nos olhos dele, olhe, veja as feridas, veja o sacrifício, veja o amor que ele teve, veja tudo que ele fez para que você esteja aqui. Se ele não tivesse feito o que ele fez, onde é que cada um de nós estaria? O que seria de mim se eu não tivesse aceito o sacrifício de Jesus sobre a minha vida? O que seria de você? Sua família seria o quê, meu irmão e minha irmã? Será que você estaria olhando para alguém hoje aqui se eu não tivesse aceitado o sacrifício de Jesus por mim? O que seria de mim se Deus não tivesse insistido comigo durante tantos anos? Se volte para Deus. Volte para Deus, olhe para Ele. Confira no olhar dele. Confira, olhe e veja se Ele quer mesmo que você esteja onde você está. E meu irmão, não tenha medo. Se você perceber que Deus não quer que você esteja naquele lugar, saia. Saia, não tenha medo. Mas eu vou para onde? Para perto dele. Quando você tiver dúvida onde é que é para ir, vá para perto dele. Seja onde ele estiver. Como é que sabe que ele está lá? Sinta a presença de Deus. Você consegue? No começo do culto nós conversamos sobre você sentir, você se preparar para estar louvando a Deus. Aprenda a perceber a presença de Deus. Que chegue a tal ponto que você não precise nem se virar tanto. Você dê só uma olhadinha assim, opa, ele está aqui, está tudo bem. Quanto mais de perto você andar com Deus, mais fácil vai ser saber se Ele está perto de você ou não.
Ande tão perto que você sinta o cheiro de Deus. Eu estou com o nariz entupido hoje, né? Nem a fungada não funcionou, né? Mas ande tão perto de Deus que você consiga sentir o cheiro do Senhor perto de você. Ande tão perto de Deus que você, só na sua visão periférica aqui, você já... Ele está aqui, está tudo bem. Ele está aqui, eu estou seguro. Porque senão, meu irmão, minha irmã, vai ser o caso de usar uma coleira. Tem um trecho precioso na Bíblia, que a palavra de Deus nos adverte, lá em Salmos, que diz assim: não sejais como os tolos, que assim como a mula com cabrestos e correias se dirigem, de outra forma não te obedecem. Nós não devemos ser assim. Deus quer nos guiar só com a presença dEle. Não vamos ser desse povo que precisa ser guiado com cabresto. Não vamos ser desse povo que precisa ser guiado com chicote. Vamos ser do povo que é guiado pela presença de Deus, de pertinho. Que Deus não precisa ficar gritando, basta Deus fazer assim, ó. Ei, vem pra cá, baixinho. Que um sussurro de Deus a gente, opa, ali não é bom não, né, Senhor? É não, vem mais pra cá. Ah, tá bom, aqui eu posso? Pode andar. E você anda. A palavra nos diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus não quer que a gente ande numa coleira. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele quer nos guiar é pela presença constante dEle. Vá andando, mas se vire para conferir se Deus está perto de você. Se você, no seu caminho, na sua vida, você tem escolhido um caminho que você tem certeza que Deus não está lá, meu irmão, se volte. Se volte. Faça uma conversão e se volte para Jesus. Não é o tempo de igreja que diz não. A presença de Deus não se mede em minutos. A presença de Deus se mede de uma outra forma. Se mede com frutos. Não é pelo tempo de igreja que os conhecereis. A palavra de Deus nos diz que é pelos frutos. A presença de Deus na sua vida se mede pelos frutos que a sua vida tem dado. As pessoas têm sido abençoadas, gente tem sido transformada, gente tem sido sarada, gente tem sido cuidada, gente tem nascido de novo, gente tem crescido aos pés do Senhor. Você está na presença de Deus. Busque estar na presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Louve. Busque, tenha seu momento de devocional. Ore, medite. Não espere o domingo para você se sentir na presença de Deus. Não faça isso. Porque de um domingo para o outro você anda tanto. Você faz tanta coisa. Se você não checar se Deus está com você durante a semana, você corre o risco de andar por locais onde Deus não quer que você ande. Se você não quiser aprender comigo, aprenda com os Cíceros. Né? Tenha um coração simples. Tenha o coração das crianças. Tenha um coração humilde. Perceba. Foi tão bom ser alimentado como eu fui na quarta-feira. Foi tão bom ser ministrado. Tenha um coração
aberto para ouvir quando Deus te falar. Pode ser que hoje a mensagem mais forte que você vai sentir de Deus seja algo que o teu irmão do teu lado vai te dizer. Pode ser que o carinho mais forte que Deus vai te dar hoje vai ser o sorriso que você recebeu de um determinado irmão e irmã. Seja ministrado, seja simples. Se volte e veja Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia. A ceia é exatamente isso. É o momento em que a gente se lembra de Jesus. Lá no madeiro, lá na cruz, sangrando, perfurado, naquele que era para ser o meu lugar. Com os pregos na mão dele, aquele prego que tinha o meu nome escrito nele. A ceia do Senhor é o momento que a gente lembra que aquele sangue que verteu dele é para me salvar. A ceia do Senhor é o momento da gente lembrar que se ele não tivesse permitido, os cravos não tinham entrado na mão dele. Que se Jesus não tivesse autorizado, se ele não tivesse deixado, o azorrague não tinha furado a pele dele. Se Jesus não tivesse dito assim, eu me entrego, a coroa de espinhos não teria furado a pele dele. Mas ele se deixou machucar para que você não precise ser machucado pelo pecado. Hoje, a ceia do Senhor é momento da gente se virar e olhar para Jesus no madeiro. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente, todos que olhavam para a serpente eram curados das mordidas das serpentes. Jesus foi levantado para que todos que lembrarem do sacrifício de Jesus sejam curados do que o pecado quer fazer na minha e na sua vida. Não tem nada que o pecado tenha feito na sua vida que o olhar de Jesus sobre você não possa restaurar. Ou amém fraquinho. Vou dizer de novo, não tem nada na sua vida que o pecado tenha feito na sua vida que o olhar de Jesus sobre você não possa restaurar. Amém. Amém. Graças a Deus. Olhe para Jesus. Se volte, se converta, volte. Olhe para Jesus. Olhe nos olhos dele. Olhe e seja abençoado. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça. Não perca a oportunidade de deixar que essa palavra faça morada no seu coração. Não ande mais um tempão sem conferir se Jesus está com você. Ande e olhe. Confira se é lá mesmo que o Senhor quer que você esteja. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, Deus de amor, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos olhar nos Teus olhos, podemos nos voltar e procurar a Tua presença, Senhor Deus. Podemos confiar que a gente não está só nesse mundo, Senhor Deus, mas que a Tua presença vai servir, Senhor, de comprovação, de segurança. A Tua presença, Senhor Deus, sempre, sempre, sempre vai nos trazer, Senhor, a Tua salvação.
Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque tu és um Deus presente, tu és um Deus, Senhor, que vê, tu és um Deus que anda conosco, tu és um Deus, Senhor, que está ao nosso lado. Basta a gente se voltar, Senhor Deus, e olhar para ti. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque hoje nós podemos nos voltar e nos lembrarmos, Senhor Deus, mesmo não estando lá, mas nos lembrarmos de que o Senhor esteve, Senhor, no madeiro. Oh, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque foi por nossa culpa, Senhor. Fomos nós, Senhor Deus, foi o nosso pecado. Foi por nós que o Senhor teve que fazer aquilo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Nós nunca vamos poder te agradecer, te louvar, te bendizer completamente por tudo que o Senhor fez. Mas aceita o nosso louvor, Senhor Deus. Aceita a nossa gratidão e tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a lembrar da tua presença na nossa vida, em cada momento, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a lembrar de procurar a tua presença, Senhor Deus, de procurar o teu olhar, de procurar a tua mão, de procurar o teu cheiro, de procurar, Senhor Deus, a tua vida perto de nós, Senhor Deus. Nos ajuda, nos traz a memória, Senhor Deus. Faz com que essa palavra frutifique em nosso coração, a começar em mim, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor, a ser humilde e a conferir se a tua presença está confirmando o nosso caminhar, Senhor Deus. Como pessoa, como igreja, nos ajuda, Senhor Deus. Nos dá, Senhor, a conhecer o valor da tua presença entre nós, Senhor Deus. E fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.